vamos ver como que Timóteo ajudou Paulo. Ele foi companheiro de Paulo nas horas mais difíceis de Paulo. Paulo podia contar com Timóteo, porque Timóteo tinha estrutura, tinha base bíblica, tinha raízes na palavra para suportar as dificuldades, para suportar o dia da angústia, para suportar as tristezas que ainda viriam pela frente. Timóteo foi instruído na palavra. Rapidamente, outra mamãe que eu quero meditar um pouquinho com as irmãs é sobre Joquebede. Ah, mas que coisa linda é podermos aprender um pouquinho com Joquebede. A palavra do Senhor diz que Joquebede, numa época tão difícil, era engravida. Um povo escravo, uma época que o faraó manda jogar todos os meninos no rio Nilo para serem afogados, para serem estraçalhados pelos crocodilos. E nessa época, Joquebede engravida. Uma época que não tinha ultrassom para saber o sexo do bebê. Certamente a gravidez de Joquebede foi uma gravidez preocupante. Quem sabe Joquebede falava, se o meu filho nascer menino, o que vai acontecer? Mas Joquebede também tinha raízes. Ela confiava no Deus que ela servia. Oh, coisa linda! É quando no lar tem mães que têm raízes na palavra de Deus. O negócio está difícil, o negócio está ficando estreito, mas ela diz, eu sei quem tenho crido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele está contigo, mamãe. Qual é o tipo de problema que você está enfrentando com seu filho, com a sua filha? É as drogas que têm tentado roubar a tua paz dentro da sua casa? É os prazeres mundanos que às vezes está tentando afastar os seus filhos dentro da casa do Senhor? Faça como Joquebede. Joquebede, para ela tudo era, não tinha esperança para nada. Mas a palavra do Senhor diz, eu acho lindo, lá em Êxodo, vamos para a Bíblia, tão bom, como eu amo a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2. E o versículo 2 e o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Ela dá à luz a um filho. A sentença de morte para aquela criança estava decretada. Porque se nascesse menino, ia ser lançado no rio Nilo. Um rio que até hoje é considerado um rio como mãe de todos os crocodilos. Até hoje, esses tempos eu estava assistindo uma matéria. Até hoje, é o rio que tem mais crocodilos do mundo. É o rio Nilo. E são os maiores crocodilos que estão ali. E os soldados do faraó passeavam, andavam vasculhando as aldeias dos povos hebreus, porque aonde nascia o menino, eles iam buscar para lançar no rio Nilo. E hoje, amados, não é diferente. Os soldados do faraó, nos nossos dias de hoje, simboliza os demônios que estão agentes de Satanás, que estão rondando, muitas das vezes, as nossas famílias, querendo roubar os nossos filhos e jogar os crocodilos lá fora. Então seja Joquebede. E a palavra do Senhor diz que quando aquele menino nasce, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e ela viu que ele era formoso ou lindo. Olha que coisa linda. Aqui a palavra do Senhor não fala que ela desesperou, que ela questionou, mas ela olha para ele e fala: meu filho é lindo, é formoso. No momento de tanta coisa ao contrário, de tanta dificuldade, ela abraça seu filho. E agora ela esconde ele por 3 meses. Como que se esconde um bebê? Por 3 meses. 3 meses é o tempo que ele mais chora. 3 meses, cólica, barriguinha dói, ouvido dói, sente fome. E é tanta coisinha que neném tem, né? Mas Joquebede tinha sabedoria. Ela dava um jeitinho, ela escondeu. Os soldados não conseguiam ouvir o chorinho do bebê. Ela tinha suas estratégias. Mulher de visão. E quando ela
achamos, né? Tanta coisa impossível. Mas o impossível, às vezes, nós colocamos, né, na nossa frente. Mas o Deus que nós servimos, Ele não conhece o impossível. Ele vai além do impossível. É Ele que livra os nossos filhos. Quando você acha que não tem mais jeito, o Senhor está guardando. Apenas começa a derrubar o cestinho do seu filho e da sua filha. Cerca Ele, tome Ele de oração. Mas para isso, precisamos pagar o preço da oração. E muitas das vezes não queremos. Mas nesta noite eu lanço um desafio para cada mamãe que está nesta noite aqui. Pague o preço da oração. Eu fui ler um pouco da biografia de John Wesley. E eu estava vendo a mãe dele, Susana Wesley. Ela teve 19 filhos. E diz a biografia, a história daquela família, com 19 filhos. Todos os dias ela tirava 1 hora de oração por dia. E ninguém dos filhos ousava interromper o momento de oração da mamãe Susana Wesley. E dentro desses 19 filhos, um deles se rompeu. John Wesley foi um dos maiores pregadores que os Estados Unidos conheceu. E seu outro irmão foi um dos maiores músicos que o mundo conheceu. Porque teve uma mãe que pagou o preço da oração. Lute, queridas. Eu digo mais uma vez, lute. Está faltando força? Vai para os pés do Senhor. E a palavra do Senhor diz que agora, quando ela manda o seu filho, que ela coloca naquele cestinho, que o rio começa a levar, ela pede para a sua filha, Miriam, comece a acompanhar. Meus irmãos conhecem a história. Deus agora prepara tudo, porque o Senhor é aquele que nos surpreende, queridos. Cada dia, Deus nos surpreende. E agora, quando a princesa vê aquela criança, ela podia ter, quando ela pega aquele cesto, ela podia falar, mas que horror, esse neném é um neném hebreu, deixa esse menino morrer, afunda mesmo esse menino. Não, ela abre aquele cestinho e se apaixona por aquela criança. E nós vemos depois que, conforme vai passando os anos, Deus levanta Moisés. Por que não dizer, o maior líder que Israel conheceu, Moisés? Ele vai viver no faraó, ele vai viver no palácio de faraó. E agora Joquebede ainda ganha um salário para cuidar de Moisés. Olha que coisa linda. Deus nos surpreende, irmãs. Agora ela vai embora, cuidando do seu filho. E nenhum soldado podia tocar naquela criança, porque era protegido pela princesa. Quem ia tocar? Ninguém podia tocar. E depois ele vai para o palácio, mas mesmo assim ele não esquece das suas origens. Porque Joquebede lutou por aquela criança. Irmãs, tem tantas mães aqui para nós exemplarmos, para nós aprendermos da palavra. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. A mãe Cananeia, olha a situação que ela chega perto de Jesus. Desesperada, ela busca socorro para sua filha. E ela encontra tantos obstáculos ali. E em meio aos obstáculos, os discípulos não queriam que ela chegasse. Depois Jesus fica em silêncio. Depois Jesus fala com ela, fala que não era lícito lançar o pão aos cachorrinhos, mas aquela mulher precisava levar uma bênção para sua casa. O objetivo daquela mulher, eu preciso solucionar o problema da minha filha. Se ela fosse olhar as dificuldades, ela tinha que embora no primeiro obstáculo. Mas ela estava com o objetivo, eu preciso de algo para abençoar minha filha. Ao ponto que Jesus vê a fé daquela mulher. E agora ele fala, vai em paz, que a sua filha está totalmente curada. No momento mais difícil daquela mulher, ela se prostra aos pés de Jesus e adora a Jesus. A sua filha estava terrivelmente demoniada. E agora ela vai ali, ela se humilha e adora a Jesus. Que nós possamos ser assim, amadas. Como Lloyd, como Eunice, como Joquebede, como essa mulher cananeia, que foi desesperada, mas ela foi na fonte certa. Então eu quero falar para você nesta noite, você veio na fonte certa, você veio na casa de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, a sua dificuldade dentro da sua casa, mas o que eu tenho certeza é que nós temos um Deus que resolve qualquer tipo de problema nesta noite. Qual
com aquela mulher cananeia, a ser como a avó e a mãe de Timóteo, que nós possamos aprender a cada dia. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os meus filhos, e eles gostam de fazer comigo, que isso alegra a minha alma, é quando nós estamos louvando a Deus junto. Às vezes quem olha assim, fala assim, mas quem vê os meus filhos aqui na igreja, pode até pensar assim, mas será? Eu tenho prazer de louvar o Senhor com os meus filhos. E isso é gratificante. E nesta noite, nós queremos orar por você. Você que tem esse desejo no seu coração de estar juntamente com o teu filho, com a tua filha. E aí,